Pessoal, nós vamos começar aqui agora mais um episódio do nosso X da Questão. Esse que a gente brinca carinhosamente, que a gente chama de 360 Talk. Hoje eu trouxe um convidado aqui super especial, Dr. Paulo Henrique Rodrigues, otorrino, médico, e que cada dia mais eu tenho mais admiração. Nem é porque eu te conheço há pouco tempo, não, mas é porque eu conheci a Mabel primeiro. E aí, pela Mabel, eu comecei a admirar, viu, Mabel? Culpa sua. E aí, Paulo, eu queria te agradecer, porque esse quadro nosso, ele é um quadro que, fora a brincadeira que eu estava te contando, ele é um quadro que tem inspirado muita gente nova. A nossa audiência tem muitos médicos novos, uma turma que está formando. A medicina tem ficado cada vez mais complexa, né? O formando ali, né? O residente, ele forma, não sabe para que caminho que ele vai, se ele vai para o plano, se ele vai para o particular, se ele se associa a alguém, se ele não se associa, se ele investe, se ele não investe, se ele mergulha num nicho específico, se ele não mergulha. E aí eu acho que toda vez que a gente traz uma trajetória aqui de sucesso, uma pessoa, cara, que dentro dos acertos, dentro de todos os erros, conseguiu construir, realizar, é sempre uma luz para um caminho aí que vai acontecer. Então, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Que bom. Paulão, me conta aqui um pouquinho. Bom, eu quero trazer da medicina para cá. Se você voltar na máquina do tempo e encontrar o Paulo, escola ainda, para decidir fazer medicina, por que você escolheu medicina como profissão? Você tem alguém da família? Por que surgiu medicina? Eu fiquei muito entre engenharia e medicina. Minha matéria mais forte era matemática. Então, engenharia era um caminho natural. Mas eu gostava de medicina, então eu fiquei muito tempo lá e cá. Tenho um irmão que é médico, tenho um irmão que é engenheiro. Aí complicou. Então ficava... Né, você tem dois irmãos? São três, na verdade. Tem uma mulher e dois homens. Dois homens. Ela era pedagoga, esse eu não tinha o menor interesse, que português não era a sua área. Definitivamente minha área. E aí eu fiquei entre essas duas coisas. E no segundo ano, no Pitágoras, na época eu estudava no Pitágoras, você tinha que optar ou por exatas ou por biológicas. Então você dividia. Sim. Então, na época eu falei, eu quero ir para... O X foi biológico. O X foi biológico. E eu acho que o caminho foi mais que acertado. Não, sim. Não me vejo fazendo outra coisa, não. Você formou aonde? Fez medicina aonde? Eu fiz o FMG. O FMG? E o otorrino aparece que horas? Pois é. Aí esse meu irmão é otorrino. Então foi uma coisa meio que natural. Ele é mais velho? Ele é mais velho. É 18 anos, ele é o primeiro lá de casa, eu sou o último. Então, bem mais velho. Então, foi um caminho meio que natural ir para o otorrino. Eu dei uma balançada para você ver como é que as coisas são. Quando eu formei, um cirurgião plástico me convidou para trabalhar com ele. É mesmo? Nessa época, para fazer uma residência. Sim. Ele tinha um irmão que trabalhava com ele e que tinha falecido num acidente e tal. Estava precisando. E ele pegou e me convidou. E eu fiquei, na época, entre os dois, dei aquela balançada, sempre tive um interesse pela parte de plástica, de estética. Cirúrgica também, né? Mas acabei optando e indo para ficar na otorrino mesmo. E aí foi. Isso tem quanto que você formou? Quando você pegou sua residência? Tem que nós falar de mesmo? quando? Formei em 87. É? 87. Como otorrino? Não, 87 é a faculdade. Faculdade de Medicina. E dezembro de 87, aí comecei a residência em 88, até 90, até 89, 90, né? Sim. E vem nessa história. O que mudou, Paulo, de lá para cá? Sei que já tem uma estrada aí mudou monstro. Tudo, né? Mudou completamente a medicina, eu acho que mudou, né, a maneira de encarar. A coisa hoje ficou tão diferente, né? Que antigamente você indicava um colega, né? O paciente perguntava, quem que eu procuro para fazer qualquer coisa. Vai no fulano de tal, que ele faz muito bem. Você nem pensava. Papum. Há algum tempo atrás, um paciente me perguntou, quem que você me indica para fazer uma cirurgia? Eu falei, vai nesse doutor aqui, ele é bom, opera muito bem e tal. Ela passou um dia e me ligou, não vou não, ele não tem Instagram. Você está brincando? Não vou fazer. Jura? Cara, bom, e se fosse uma pessoa assim, né, desconhecida, não, uma paciente confiava em mim, já tinha operado várias vezes comigo. Gente sua.
paciente minha antiga e tal, a gente quer, não, ele não tem Instagram, não vou não. Quer dizer, para você ver como é que a coisa, né, mudou completamente. O boca a boca hoje ele é muito diferente. Perdeu muita potência, né? Do que foi, né? A gente hoje ficar fora, você fica completamente fora do mercado, realmente, né? Então, você já logo quando você formou em otorrino, você já montou um consultório próprio? Como é que foi sua trajetória como médico, abro aspas, empreendedor aqui? Eu comecei a trabalhar com esse meu irmão, nós montamos uma clínica, viemos, né? Trabalhei 30 anos lá. Né? Ele já tinha uma clínica na época? Ele tinha uma clínica, ele fazia os exames básicos de audiologia. Aí logo que eu entrei, nós adquirimos um audiômetro de tronco cerebral, que era o segundo aqui de Belo Horizonte, e começamos a fazer. Eu comecei a desenvolver isso, trabalhar nisso e tal. Depois foi uma alta emissão acústica, foi o primeiro aparelho de alta emissão acústica aqui de Belo Horizonte. E aí a coisa foi evoluindo e trabalhando. E sempre trabalhei assim que eu terminei a residência, né, eu já montei o consultório lá na clínica mesmo e continuei, né, comecei captando a trabalhar. Paciente. E não existia uma preocupação de captar paciente, existia? Ou era uma coisa meio orgânica? Era meio orgânica, a coisa ia acontecendo. Um veio um, que veio o outro. Ele tinha a clientela dele, alguns às vezes não conseguia atender, o paciente vinha comigo, aí já gostava, aí trazia o outro, e aí foi, e a coisa foi crescendo e evoluindo, né? E agora, o mais curioso foi como que a trajetória levou, né? Que nessa época o mais operei foi o ouvido na minha vida. É mesmo? Eu sou um cirurgião de ouvido. Como que você bifurcou para eu comecei fazendo as plásticas nessa época, né? As rinoplastias e tal. Mas a minha formação inicial foi cirurgia de ouvido. Fazendo mastoides, estapedotomia, cirurgias grandes de ouvido, eu operei milhares de casos e tal. E, paralelamente, por gostar dessa área, comecei a... E não só isso, sabe? Uma coisa que aconteceu muito na época se usava muito umas técnicas antigas, limitadas, e que tinha como sequela respiração ruim. Então, eu pegava demais paciente que tinha feito uma rinoplastia, não estava legal, respirando nada. Nariz completamente obstruído. E aquilo dava um trabalho, você tinha que reconstruir. E até para aprender a reconstruir, você começa a pesquisar, a ver, né? Sim, se especializar. Aí o primeiro curso que eu fiz de rinoplastia foi com uns colegas lá da família Manilha, um pessoal bem conceituado na otorrino. Dr. João, Zé Vitor Manilha, Anthony Manilha, que era um professor até lá da faculdade de Miami, professor titular lá, muito respeitado lá, diga-se de passagem, já faleceu. E foi o primeiro curso que eu fiz com ele até para aprender essas coisas. Quer dizer, o indivíduo estava com o nariz pinçado, o que eu ia fazer, como é que eu tratava. E aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, até 10 anos atrás, 11 anos, né? 11 anos agora. E que aí eu falei, não, agora está na hora de eu mudar e... Vou abraçar isso, mergulhar nisso. E aí saí da clínica antiga, separei. Sim, né? Montou uma estrutura própria. Montei a estrutura própria, Paulo Henrique sozinho. Rodrigues. E a coisa... deslanchou. Tanto que alguns anos depois eu parei de operar o ouvido e hoje... 100% nariz. 100% nariz e otoplastia só, né? Sim. Ô Paulo, e quando você mudou para a sua estrutura própria, você já tinha uma gestão mais profissional ou ainda era uma coisa muito amadora? Eu diria que era amadora porque tinha a Mabel que cuidava. Mabel já vem desde essa época? Mabel vem bem antes. Respeita a minha história. Mabel vem desde. Ela administrou a outra clínica também, né? Aí ela saiu uma época. E aí, quando eu fui montar, eu falei, não, Mabel vai montar. Então, a parte administrativa toda foi com ela. Sempre foi. Sempre teve uma gestão. Né, a gestão, né, a organização toda por conta da Mabel. Eu cuidava da parte médica deles. Ponto. Você nunca... E esse foi um ponto importante, né? Eu vejo até lá no nosso trabalho, porque é uma empresa familiar, obviamente, e esse respeito de cada um no seu quadrado é um fundamento importante, né?
Ó, você ficou a parte administrativa financeira, a parte de gestão, a parte de gente, enfim. E eu vou assumir a parte assistencial. Eu vejo que essa dobradinha ela funciona bem quando há esse alinhamento. De vez em quando ela quer me julgar pela janela, eu quero julgá-la pela janela, mas faz parte. Mas faz parte. E às vezes ela joga, né? Às vezes eu sou julgado, né? Eu não posso fazer eu mesmo, porque... E me conta um negócio aqui, se você tivesse que começar do zero hoje, né? Você imagina que com o conhecimento que você tem, com a experiência que você passou, você está pegando o seu RQE de otorrino hoje, não que você né, necessariamente, é óbvio que você chegou até aqui, né? Porque a sua trajetória, né? Eu brinco que você só vai chegar onde você chegou pelo que você passou, mas o que você faria diferente? Hoje eu não sei nem se eu faria otorrino, sinceramente. Apesar que eu gostei muito do otorrino, gosto do otorrino. Mas a cirurgia do otorrino ela ficou muito desvalorizada, né? Ela é muito mal remunerada pelos convênios e tal. Então o convênio hoje é um negócio complicado de você trabalhar. Sim. Então talvez eu não caminhasse nesse sentido. Sim. É muito fácil hoje você falar, né? Você está numa área, você, né? Lógico. A grama do vizinho. Né? Por outro lado, por exemplo, essa parte de cirurgia de ouvido me trouxe um monte de coisa que o refinamento, finesse e tal, que eu trago do ouvido para o nariz. Sim. Então, será que se eu fosse direto para o nariz, eu teria mesmo... A mão. Mão mesmo, desenvoltura, entendeu? Sim. É difícil falar, mas o que eu vejo, assim, o que está muito complicado para os meninos, né, que vão formar, primeiro a quantidade de médico, que é uma coisa absurda, né? Então não vai adiantar eles serem bons, eles vão ter que ser muito além disso, né? A formação que eu vejo, às vezes eles querem atropelar alguns passos, não dá para atropelar, você tem que ir passo a passo, galgando degraus né, evoluindo e tal. E acho que isso, não vejo caminho mágico, não. Você vai ter que... Exato, né? Tem uma trilha. E o que momento que você percebeu que ser tecnicamente muito bom já não era suficiente? De uns tempos para cá, né? Que antigamente, assim, o sujeito que era tecnicamente bom, ele destacava, e ponto final. Recebia as indicações. Recebia indicações, você via até, assim, alguns colegas muito bons, muito tecnicamente, eram até meio prepotentes, meio arrogantes com o paciente. Sim. O paciente tinha que correr atrás dele. Você quer, se você não quer, tem que desse jeito. Né? E isso não cabe. Eu nunca gostei disso. Eu acho sempre, né, você tem que tratar a pessoa com respeito, com, né, que ela merece, a pessoa está te procurando ali para uma atenção, você tem que, né, atendê-lo. Mas de uns anos para cá a coisa vem mudando muito. Você vê pessoas até nem tão brilhantes tecnicamente se destacando, né, por um trabalho bem feito, às vezes até de marketing bem feito e tal. E evoluindo mais do que evoluiriam, né, naturalmente. Quando que você encontra a rede social, e pegando uma coisa mais atual, que a Mabel, como gestora, enfim, começou a te provocar e você falou, cara, eu vou ter que, de certa forma, aprender a fazer isso aqui. Pois é. Como é que isso nasce? Quais são as suas objeções? Você falou, cara, não, isso não é para mim. E o que passou pela sua cabeça? Aí tem um desserviço, na minha opinião, do CRM. Eu acho que o CRM fez um desserviço à comunidade, não é a classe médica só, não. Sim. Eu acho que é a comunidade, porque a partir do momento que era tudo proibido, e você vê dentistas, biomédicos e tal, tudo liberado, então começou a se fazer uma propaganda, né, e o médico não podia falar nada. Cheio de pessoas, na maioria não, 100% tecnicamente inferior, proibido de fazer e vendendo e os médicos acuados. E uma coisa que foi muito curiosa, assim, que muita gente que chutou, né, pau da barraca, as regras, né, para o espaço, fez e conseguiu uma evolução que... largou na frente. Você que estava lá, respeitando.
Então eu tinha, o Mabel falava, tem que fazer, eu tinha muita resistência, né? Eu tinha muita resistência a fazer, até pela proibição mesmo. Claro, CRM, seguir a regra, vamos seguir a regra. A regra é essa. A regra do jogo, não dá, não vão fazer e tal. Então a coisa começou a deslanchar mesmo a partir do que eles permitiram fazer, né? E aí a gente começa a fazer. Mas eu acho, eu falava muito, tivemos diversos embates em fóruns e tal. Em fóruns, teve uma vez na Sociedade Brasileira de Rinoplastia, houve a fundação da Sociedade Brasileira de Rinoplastia. E nós temos um WhatsApp, né, da sociedade, e começou essa discussão. Faz, não faz? Pode, não pode? Pode, tal. Aí alguém questionou, um colega questionou, vocês vão colocar os resultados ruins também ou vocês vão colocar só os bons? Aí eu raramente falo, então esse dia eu peguei e falei, olha, fulano, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí eu comecei a citar o Toriumi, o Rolling Daniel, o Olivier Gerbeau. Só a pica das galáxias. Os caras tops do mundo inteiro. Esses caras publicam os resultados bons ou os resultados ruins? Ou vamos além, a Volkswagen fala que o carro dela tem um problema no câmbio. Pô, me ajuda. A GM fala que a correia dentada está... Claro que não. Né? Então é óbvio que todo mundo vai tender a mostrar o resultado bom, ninguém vai mostrar o resultado ruim. Claro. Né? Aí ele falou, não, eu acho também, mas é só porque eu queria e tal. Então, assim, e isso foi antes do CRM aliviar. Aí houve um alívio e eu acho que muito benéfico para a população, porque assim, até para a pessoa ver o que você faz. Então, por exemplo, antes vinham pessoas, eu gosto de um nariz mais natural, um nariz que não pareça que foi operado e tal. Sim. E tem colegas que gostam de um nariz mais, né, definido, a pontinha mais projetada, mais rampada e tal. Então, cada um tem seu estilo e tem paciente para... Né, você tem público para todos os meios. E eu acho que até para isso você serve para a pessoa ver o que você faz, qual que é o seu estilo. É esse quer dizer, esse que eu quero. Não é esse que eu quero isso. Ok. Gosto de um nariz mais artificial, eu gosto mais disso, que eu quero isso. Então, antes vinha muito, né? Teve uma época que até as coisas também estava na moda, né? As coisas são meio, né? Estava na moda o nariz. Pontudo. Todo mundo e aí chegava pontudo. Um monte de gente no consultório que era assim, falando, não é isso que eu faço e tal. Tem uma época que eu até questionei com a Mabel, falei assim, ou a gente muda, que só chega começa a fazer o que todo mundo está fazendo, Sim. ou nós vamos fincar o pé e fazer uma coisa completamente diferente. E nós optamos juntos de fazer uma coisa diferente. Não, nós vamos fazer isso aqui. Nós acreditamos nisso, eu acredito nisso, eu acho que isso é legal. Eu acho que o natural ele é atemporal. Sem sombra de dúvida. Né? Tempos atrás, todo mundo estava querendo ter boca de Angelina Jolie. Hoje, eu acho que ninguém quer mais. Engraçado, eu passei por esse processo na EVG e mama também, né? Teve uma época, modismo, né? Mama exagerada, colo muito marcado. Hoje está o contrário. Tem umas mamas menores, mas você vê que é modismo. Se você voltar mais, usava, era tirar. Não tem nada. Tinha aquelas modelos, né, Milar, não sei, Milar, que eram absolutamente sem nada, sem seio nenhum e tal. Então, todo mundo tirava, né? Era moda. Depois começou o exagero e tal. Agora tá uma coisa cíclica, né? Sim. Então, eu acho que essa questão do Instagram, né, no nosso caso mais Instagram, né? Sim, como canal, né? Ele funciona super bem, não só para divulgar o seu trabalho, mas também para mostrar para as pessoas o que você faz. Você quer isso? É isso que você quer? Então, hoje é raríssimo ir um paciente, acho que ano passado foi uma paciente, que queria o nariz. Fora do contexto seu. Que não é, fala, você quer isso? Vai quem faz isso, vai ficar muito melhor do que eu faço. Sim. Né? Eu vou fazer isso aqui. Para forçar a fazer isso aqui, eu vou ter que trabalhar meu cérebro para fazer isso aqui. Então vai em quem faz isso aqui que vai ficar muito melhor. Exato. É natural. Exato. E hoje como é que você produz, Paulo? Assim, isso já virou rotina para você ou ainda é uma coisa meio que empurrada? Daniel, eu te confesso que ainda é empurrado. Sim. Sim, eu não tenho tanta dificuldade de sentar e falar e tal, né? Expor ideia e tal. Isso é mais natural. Mas... Entender isso como trabalho, como rotina é outros 500.
Aí a gente tem tirado dias para ir para o consultório e gravar e filmar e falar, né, a respeito do seu trabalho e tal. Do trabalho. Acho que muito vocês também, né, sim, nos ajudarem. Que é um negócio doido, né, cara? Assim, eu vejo que esse é um ponto super curioso, porque quando você pega um médico, um profissional no perfil seu, que tem uma trajetória já e que nunca precisou disso para nada e que de repente se depara com essa situação e fala assim, poxa, deixa eu começar a fazer aqui, porque isso é um fundamento importante hoje, né? Que é o que você está falando, né? Uma questão de criar uma identificação com o paciente, uma questão de você entender que o primeiro não ou o primeiro sim que você recebe, ele está fora do consultório. Esse exemplo que você deu da paciente, não vou no fulano porque ele não tem rede social, não tem Instagram. E aí é entender isso como um trabalho. Né? E se você entende isso como um trabalho, é sobre criar agenda. Né? Então, cara, tem uma hora, tem um dia, isso é rotina. E assim, quando a gente começa a dominar a esteira, né? Quando a gente começa a dominar funil, e você começa a entender assim, cara, de onde vem a entidade mitológica chamada paciente, cara, você vai começar a entender assim, que a grande transformação do digital foi ter pluralizado aquele paciente que só vinha de indicação, de boca a boca. Né? E o paciente hoje tem trocentas formas de chegar. E se você ficar refém só de uma forma, você está aniquilado. Não adianta. Não adianta. Sem dever resistência, coisa, né? Sem dever resistência entre os seus colegas? Muita. Quando você começou a fazer, era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Então, por exemplo, eu vejo você lá no Mater Dei postando uma instituição, né, tradicional, com certeza vários colegas tradicionais que ainda têm uma mentalidade 100% tradicional e nada contra isso. E aí vê você lá, que é das antigas, falando, filmando. O que a turma fala com você? Conta a história aí. Teve um dia que eu estava lá, até por acaso, no Mater Dei, e aí o videomaker foi comigo e tal, e aí... Né, chegou lá com o videomaker. Os caras, puta que pariu. Aí um colega lá chegou e falou assim, você não precisa disso, para que você está fazendo isso? Tal. Eu falei, cara, não existe isso mais, não tem como ficar fora, não tem como você não divulgar. Mas te mandou essa? Mandou. Você não precisa disso, não. Você vai ficar escravo disso. Naturalmente, isso faz parte do trabalho. É muito interessante como é que né? Agora, são situações completamente diferentes. Ele devia estar ligado à instituição, né? Claro. Ele está recebendo ali. Não, eu estou sozinho, eu estou carreira solo. No meu canto só. Não tem uma instituição por trás de mim. Não dá seus pulos para você ver, não. Vai para você ver. A coisa é tão doida que uma vez chegou uma paciente para mim, esse colega já trabalha com marketing há mais tempo e tal. Aí a paciente virou para mim e falou assim, não, porque o doutor fulano já faz isso há mais tempo que você, né? Eu falei, realmente. O primeiro curso de rinoplastia dele foi comigo. Ela, hein? O primeiro curso de rinoplastia dele, ele era R2, ainda mentiu, falou que era R3, ele veio fazer comigo, um curso que eu trazia um colega da USP, a gente fazia um curso de rinoplastia aqui, uma vez por ano. O primeiro curso dele foi comigo. E ela falou, não, ele faz isso há muito mais tempo que eu sei. Eu falei, faz sim. Quer dizer, para você ver como é que a gente vai ficando, né? As percepções vão mudando. Tá doido. Eu trabalho com rinoplastia desde 90, 91. Muito Aliás, nós achamos, né? Aqui era a Sociedade Mineira de Otorrinolaringologia. E ela teve uma mudança foi extinta essa sociedade, criada a Associação Mineira de Otorrinolaringologia. Ok. E nessa época eu era o secretário da Sociedade Mineira de Otorrino. Você já gostava de uma confusão desde essa época? Eu nunca gostei de confusão, sempre fui quietinho. Aí o livro, a ata, ficou comigo. Eu falei, que eu vou devolver? Não, fica com você. Tá bom, guardei lá em casa. Aí um tempo, a gente estava mexendo, né? Eu e o Mabel mexendo lá na ata, eu peguei, cara, um registro de 86, quer dizer, eu estava no último ano de medicina, com o colega dando uma palestra de rinoplastia, rinoceptoplastia, e está lá a minha assinatura como um dos ouvintes, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar que o otorrino fazia uma rinoplastia. E você imagina, né? Eu fui o primeiro a fazer isso aqui em Belo Horizonte. Comprei a briga toda, né?
com a plástica e tal. Então foi Antes era só os plásticos que faziam. O conceito era que era feito pela cirurgia plástica. Entendi. Entendeu? Teve uma vez que uma paciente chegou para mim, por que você me indica para fazer uma rinoplastia? Eu falei, serve eu. Mas você mexe com isso? Quer dizer, era inconcebível você fazer isso. E é engraçado, né, cara, que a otorrino avançou muito em cima da plástica nisso, né? Hoje isso é um mercado dominado pelos otorrinos. Toma que opera melhor, tem mais mão. Os otorrinos assumiram essa Assumiram parte. isso, Naturalmente, né? Porque a otorrino acaba que você lida com o nariz de uma maneira como um todo, né? Com certeza. Não sei como é que está em alguns casos, mas a grande maioria dos plásticos chamava o otorrino para fazer a parte funcional e fazer. Aliás, tem até uma história curiosa, que eu era residente nessa época, e 2 colegas foram fazer uma cirurgia junto. E o sujeito tinha um nariz, uma giba muito grande, né? Nariz tucano. E um desvio de septo muito grande. Então, o otorrino veio e tirou e deixou 1 centímetro lá, ou pouco mais de 1 centímetro, do septo para sustentar o dorso. Aí veio o plástico e tirou a giba. Então, um tirou para cima, outro tirou para baixo e emendou. E o nariz selou. Afundou, porque um foi para cima, o outro foi para baixo e deu zebra. E eu vi esses caras virarem inimigos por causa disso. Quer dizer, um falava que a culpa era do outro, o outro falava que a culpa era do um. Filho feio não tem pai e ficou aquela confusão. Óbvio que a culpa era dos dois. Sim, quer dizer, de alinhamento cirúrgico. Exatamente, Claro. faltou uma conversa ali e tal. E nessa época foi a época que eu falei, não, ou eu era residente, ou eu vou fazer tudo, ou eu não vou fazer nada, porque esse tipo de situação eu não vou enfrentar, não. Então foi quando eu comecei. Então, Legal. Pra você ver quantos anos tem isso aí, 86. Tecnicamente mudou muito, Paulo? Nossa Senhora. A forma como é feita hoje? Tecnologia, enfim, mão cirúrgica. Vou resumir assim para você, quer dizer, vou te contar a história que é muito interessante. Até eu conto essa história no YouTube nosso. Isso mais ou menos a gente fazia uma técnica básica, que era a técnica fechada, que você descolava, tirava a giba fechadinha, entrava por trás, pegava a cartilagem, cortava, aí você, sem enxergar a cartilagem, você tirava. Não, eu tirei igual. Aí hoje que eu abro e vejo as cartilagens, raramente você acha uma cartilagem igual a outra, de um lado igual ao outro. Rarissimamente você tem um lado simétrico ao outro. Então, o que adianta você tirar igual? Eles eram completamente diferentes, entendeu? Então, assim, daí vinha os problemas de pensamento, ressecava demais, era uma cirurgia que arrancava muito a cartilagem e tal. E os resultados eram muito pobres, assim, né? Sim, muito limitados. comparados. E em 92, salvo engano, 92, 93, teve um colombiano que veio aqui, chama Fernando Pedrosa, e o Pedrosa mostrou os casos. Eu lembro que eu estava na aula, eu fiquei olhando aqui e falei, cara, como é que esse cara faz isso? Então, assim, o Brasil estava aqui, o Pedrosa estava aqui, era uma distância abissal. Abissal. E esse cara influenciou muito a otorrino. A otorrino evoluiu muito aqui no Brasil por causa dele. A gente começou a fazer, a gente faz uma semi-aberta, que hoje o pessoal está falando que é fechada, mas não é fechada, é semi-aberta. Você solta, puxa a cartilagem para fora, trabalha, volta ela para dentro, tal. E com isso você já via a cartilagem, você já trabalhava ela mais e tal. Aí depois vieram outras influências, Toriumi, Rick Davis, Gubich na Alemanha e tal, muita gente vai influenciando e tal. E a coisa foi mudando, a gente começou a fazer aberta e tal. Tanto que há anos atrás, o Pedrosa, que era uma ficção científica, eu fui ver, ele ficou comum, quer dizer, não era nada assim. Aproximou, todo mundo chegou. Então, assim, você vê como é que o Brasil foi. Evoluiu. E evoluiu, né? Em alguns momentos até passou aquilo que a gente fazia. Então a evolução é absurda. A evolução é tão absurda que a gente não faz hoje o que a gente fazia há 3 anos atrás. Então a coisa evoluiu de tal forma, né? O Toriumi é um colega lá de Chicago, eu tenho citado ele algumas vezes, que ele é uma referência nos Estados Unidos. A gente estava junto conversando foi até na época da pandemia que nós fizemos várias aulas, né? Sim, não aulas aulas, online. mas
dos debates online, no mundo Encontro, inteiro. fóruns online. E foram uns fóruns sensacionais, que assim, tinha gente do mundo inteiro, então se discutiu o mundo inteiro, todo mundo parado, Sim. né? Disponível. E foi muito interessante. Aí alguém perguntou, falou assim, o que o senhor faz hoje é muito diferente do que você fazia 5 anos atrás? Ele falou, não, o que eu faço hoje é diferente do que eu fazia 6 meses. Que a coisa é isso, entendeu? É dinâmico, você vai vendo, olha, isso aqui, às vezes as dores são as mesmas, isso aqui não está legal, aí você começa a modificar, você vê que o outro modificou caminhando muitas vezes no mesmo sentido e tal, e vai aprimorando, melhorando. Aí você pega um detalhe aqui, né, esse aqui faz isso, pô, esse aqui pode funcionar, esse aqui faz, esse aqui pode funcionar, você vai juntando aquele monte de coisas para poder chegar no melhor resultado possível. Muito então, massa. assim, mudou. E tecnologia também? Tem muita tecnologia hoje que não tinha antigamente? A tecnologia mudou muito, mas eu não acho que a tecnologia é tão essencial, não, entendeu? Você tem materiais, por exemplo, você vai fazer fratura, pode usar um piezo, que é um bisturi ultrassônico, né, que corta com ultrassom, você pode usar, você tem motores, você tem várias coisas que ajudam. Mas eu não acho que são fundamentais, não, entendeu? Eu não acho que por exemplo, a cirurgia de sinusite, quando eu comecei a fazer com microscópio, o microscópio tem uma grande limitação, que a visão é reta. Você não consegue ver esse seio que está aqui em cima. Então, os endoscópios e eras mudaram a cirurgia. Você começa a enxergar coisa que você não enxergava antes. Sim. Então, é uma mudança significativa. Sim. As tecnologias ajudam, né? Ajudam, melhoram, né? Até para o pós-operatório, bariátrica, hiperbárica, né? Sim, câmera hiperbárica e tal. Então, assim, você tem coisas que ajudam, mas não são aquelas coisas... Não é isso. Eu vou dar uma aula agora no congresso de septoplastia extracorpórea. Eu estou fazendo questão de falar o mais básico, porque aquele cara que está lá no interior, que não tem a tecnologia, é possível fazer? É possível fazer. E não precisa de toda a tecnologia. Né? Tendo o básico ali, consegue fazer e fazer bem, fazer muito bem. Ô Paulo, deixa eu trazer um outro assunto aqui que é polêmico, que é convênio. Você é um cara que tem uma história dentro de um grande convênio e agora migrando para uma estrutura 100% particular, apesar de o particular sempre estar ali no seu entorno e tal. Prós e contras, o que você defende, o que você não defende, qual que é a sua visão disso? Especialmente, inclusive, eu vou partir do pressuposto que o mercado mudou e para um cara que está começando. Seu filho é otorrino, graças a Deus ele está lá no Canadá ganhando em dólar, ele não é otorrino, mas se ele fosse, você ia falar, vai, não vai, pega um convênio, não pega. Você sabe que é difícil essa resposta? Pois é, por isso é que ela é polêmica, porque ela não é óbvia, não. Ela realmente é difícil, assim, porque o convênio, ele é uma fonte de... É um canal. É um canal de aquisição, e é um canal importante. Sim. Né? Belo Horizonte, dependendo da área, se você não tiver... dependendo da especialidade, você está fora. Você está fora. Sim. Você tá Tem fora especialidades fundamentadas em convênio. Né? Então, assim, então é difícil te dizer, a parte estética, ela consegue fugir. Então, respiro, Né? A cultura das pessoas, o problema todo é o seguinte, a diferença é essa, por exemplo, você vai fazer uma otorrinolaringologia puramente privada. O paciente, muitas vezes, ele não aceita pagar... A mentalidade é não pagar a cirurgia. Né? Eu tenho um convênio... E não é só porque eu não ter dinheiro, né? Não, a mentalidade... ao contrário, quem tem mais é que... tem um convênio melhor. Que menos quer pagar, né? É. Já aconteceu o sujeito chorar no meu consultório, chorar preço, e nessa época multimilionário. Eu que dava o preço, eu dei 50% de desconto para ele na época, aí que eu fui dar alta, que eu estou saindo, ele sai no Q8. Eu falei, pô, você está brincando, né? Um sujeito desse não precisa chorar, o IPVA do carro bancava, né? Mas assim, a cultura é não pagar aquilo, pelo menos a grande maioria das pessoas, né? Sem dúvida. Então, assim, dependendo da área, né, se ele vai ter uma ação, né, otorrino, por exemplo, geral, é complicado ele ficar sem. Sim. É possível? É, mas não é fácil. Não. Na parte estética, não, porque a cultura já é
Já é do pagamento. do pagamento, já é privado. Então é uma coisa mais fácil. Sim. E eu vejo que é exatamente isso, assim, a bifurcação está na questão funcional e estética. O cara que opta por um caminho funcional, dificilmente ele nasce no privado. Porque possível. o paciente tem muitas opções no convênio. É possível? É. Por quê? Porque a gente vê, às vezes, vou dar um exemplo, uma vez que eu fui como paciente. Uhum. Eu tinha dado, nessa época eu fazia karatê, deu Tomou um chute mal dado lá, e o sujeito meteu o cotovelo, e meu pé começou a doer e tal. E eu fui num pronto atendimento, e o colega que estava lá, ele estava escrevendo, ele não olhou para mim, viu? O que foi com você? Eu falei o que tinha acontecido e tal, ele falou, estica o pé aí, deixa eu ver. Estiquei o pé, vai lá, faz um raio-x. E é o que eu queria ver se eu tinha quebrado o pé ou se eu não tinha e tal. Sim. E aí ele olhou o raio-x, tempo depois eu voltei e estava olhando o raio-x, não, você não quebrou, não, toma isso aqui, ó. Me entregou a receita sem realmente, ele não olhou para mim. Eu já passei uma situação dessa também. E aí eu peguei, tirei um cartão, entreguei para ele e falei, se eu precisar de um otorrino, eu estou à sua disposição. Ele quase caiu da cadeira. Então, assim, o que eu estou citando esse exemplo? Que ainda que existe, infelizmente, esse tipo Sem dúvida. de atendimento. E o sujeito prestando um atendimento diferenciado, ele pode conseguir fazer uma carreira privada, mas é muito mais difícil. Na área curativa, na área funcional é muito mais difícil. Na área estética não, porque já é da cultura. Exato. E o brasileiro, no geral, tem uma restrição grande de pagar saúde, mas não tem uma restrição de pagar estética. Essa é a grande redoma, assim, né, da cirurgia plástica. Porque, cara, o que eu vejo de paciente que não tem onde cair morta, pagar 50, 60, 70 mil reais numa cirurgia plástica, não está no GB. Você fala, não pode, não tem como essa mulher estar pagando esse negócio. Não deveria, né? Não deveria, exatamente. O ponto chega a ser esse, não deveria. Não deveria. Não tem um plano de saúde. Não. E está pagando 70 mil. 70 mil dava para ela 5 anos de plano de saúde, ela está pagando um par de mama. Aí você fala, como é que pode? E aí eu sou do conselho de uma empresa que chama Médicos Sem Fila. Você vê uma turma pagar 150 reais numa consulta, que luta que é. Né? Então você vê que a turma não tem a cultura de pagar a saúde. Não. Mas estética é um negócio... A saúde, eu tenho plano, muito doido o plano isso. tem que cobrir. Muito doido isso. Ô Paulo, me conta um negócio aqui. Você teve algum erro de gestão que te custou dinheiro? Nossa Senhora, um monte, né? Me dá um aí. Inclusive, aí vai de sociedade até escolha de nicho, escolha de canal, contratação. Então, assim, o que eu acho, assim, hoje, o que eu faria, né? Se eu tivesse uma câmera uma maquininha do tempo, vou voltar lá atrás. Sim. Eu teria saído 10 anos antes do que eu saí. Sim. Entendeu? Acho que o que mais custou, né, e até vendo... Você fala da sua empresa anterior para a atual. Isso. Eu fiquei 30 anos numa área que era audiologia, era uma área que é restrita. E depois que eu saí, que a coisa... Você expandiu. Né? Então, se eu tivesse saído 10 anos antes, seguramente, você estaria do ainda ponto de vista de gestão, seria muito melhor. Sim. Obviamente não era situação, né? Exato. Todo um contexto. Todo contexto não era para isso. Sim. Né? Mas a Abel já te alertava desde essa época? A Abel falava para a gente partir para isso há muito tempo, fazer a parte estética, ela não ia crescer se a gente não fizesse isso e tal. Então, porque era uma clínica voltada para a função. Então, totalmente diferente. Não deixa, né? E ela existe não era ainda? Ela existe ainda? Existe. Não era ambiente para isso. Sim. Né? E a partir do momento que a gente foi para esse ambiente, a coisa realmente... Mudou. A coisa tão interessante que quando nós mudamos com a mentalidade ainda... Naturalmente. De otorrino. Sim, né? Otorrino, montamos a parte de audiologia e tudo. E começamos, né, nos primeiros anos, eu atendia uma manhã de rinoplastia e o resto de funcional. Aí a coisa foi
Passou um dia de rinoplastia e os outros funcional. Mas começou a fazer uma continha e falou, pô, 10% disso aqui está pagando 90% de lá. Aí 2 dias de... né, normalmente eu atendia, passei a atender segunda, quarta e sexta, Sim. operar terça e quinta e sábado. Então, segunda de manhã era plástica e à tarde e os outros períodos todos. Aí foi aí no final... Foi só esmagando. No final ficou uma manhã de otorrino, né? Sexta-feira de manhã que eu atendi otorrino e até um ponto falar, não dá mais, realmente eu estou pagando para manter. Então, não faz sentido. Então está na hora de parar, realmente não tem sentido e tal. E a gente parou, tem o quê? Uns 3, 4 anos. Sim. Tem 5 já? É porque passa rápido demais e a gente se perde. E assim, e ao mesmo tempo dá a sensação que está só começando, né? Tanta coisa para fazer ainda. Não, sensação não. Exato. Eu estou aqui com... cheio de coisa para fazer. N anos de formado e estou começando, quer dizer, ainda bem. Ainda bem. Ainda então, bem, total, porque se eu tivesse... Isso aqui é o tesão, você está doido? Se eu tivesse parado, eu queria aposentar. Não, eu quero aposentar, eu quero trabalhar, eu quero desenvolver, eu quero crescer e tal. Sim. Você ter, né? Esse gasto. Tesão. É tesão, né? Total. Na profissão, é a melhor coisa do mundo. Que a partir do momento que você não tiver, para, pô. E aí fica sem graça. Aí vira trabalho. Sim. Aí virou trabalho, então não, de parar. Queria te perguntar, você pensa em parar ou você quer morrer fazendo o que você faz? Não, chega num ponto não dá mais. Dizem que o médico tem três fases, né? Você sabe dessa história? Não. A primeira é que ele corre atrás do paciente. Ele não tem, está recém-formado, ele precisa fazer a clientela, e corre atrás do paciente. A segunda, o paciente corre atrás dele. E a terceira, que é melhor você não chegar, é que o paciente corre dele. Então, é melhor não chegar nessa área. Antes do paciente correr de você para. Mas assim, isso é muito, né? Você vê, né, quanta gente que vai, né? Muitos anos aí. Acho que enquanto estiver bem, enquanto estiver, né? Lógico, não tem porquê. Bem, realmente, fisicamente, bem. Sim, né? com condições cirúrgicas. Condições cirúrgicas, né? Quanto tempo demorou uma rino sua, Paulo? Você é um cara que opera rápido, não é? Eu opero rápido, eu opero 2h30, 3 horas. Até o povo acha que... A turma faz em 6, 7, aí você, 3 horas a gente já bateu o martelo. Mas é mão, né? Isso é mão cirúrgica. Não sei. Não sei por quê, exatamente. Mas, assim, a gente, né... Tanto que a gente faz, né, uma coisa que a gente faz muito, que até foi, aliás, essa é até uma área interessante, que a gente começou a fazer ortognática com rinoplastia. Ortognática com rinoplastia a gente leva 6, 7 horas, tudo. Que é postal. Então faz a ortognática, troca o tubo, faz a rinoplastia, acorda o paciente. Nós já fizemos em menos de 6 horas. Tá? Mas a média é 7 horas por aí. Sim. Então nós estamos levando para fazer tudo a média que a turma leva para fazer uma rinoplastia, né? Sim. Então, é isso. E, quem que é o seu paciente hoje? Quem que é o perfil do seu paciente, assim? É mais homem, é mais mulher, é muito plural isso? Tudo, né? Você vê uma identidade, Mabel, no perfil Paulo Henrique Rodrigues? São pessoas mais maduras, né? Um adulto jovem, mas... Normalmente são profissionais... liberais, empresários e tal. É um nível cultural alto. Tá? É uma classe média alta, no sentido de que são pessoas produtivas e que valorizam. Eles querem, eles têm plano de saúde, normalmente um plano de saúde bom. Sim. Mas não economizam quando vem valor. Perfeito. Perfeito. Esse é o nosso cliente. Perfeito. 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 E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tem uma clientela médica muito grande. Imagino. Os pares, né? Os pares nos procuram muito. Então, assim, até... Que é uma validação de autoridade importante, sim, né? Sim. Não tem uma semana que eu não opere um médico. Ou parente de filho, né? Esposa e tal. Então, assim, que é uma honra, né? Você ser indicado pelos seus pares é um reconhecimento muito legal, né? Sim. Muito bom. Então, Você acha que esse é um outro tema
legal de discutir, que é vender, né? Eu vejo que na medicina existe uma resistência muito grande em falar de venda, né? Entender isso como uma venda. Cara, Você enxerga isso dessa forma, não enxerga? medicina é um negócio muito interessante, assim, o curso de medicina é quase que proibido você falar em venda, né? Quando você está na graduação ali e tal, isso é um dogma, crime. que é um crime, é sacerdócio, tal. E você tem que sobreviver, né? Tem que sobreviver e sobreviver. É caro você manter, você manter a estrutura, você manter né, Não, e entregar o melhor para o paciente. é caro. Alguém paga o almoço. É caro você setolizar quantos congressos que a gente vai por ano, né? Quantos cursos que eu fiz na minha vida? Aprimoramento de aparato tecnológico. Talvez se o médico fizesse a conta, o que ele gasta para formar, Você tá doido. o que ele gasta para setolizar, o que ele gasta para se manter, se ele investisse em alguma outra área, então, possivelmente ele ganharia muito mais do que ele ganha na profissão dele. Sim. Entendeu? Porque é um investimento muito na alto. largada, muito alto. Na largada e a vida inteira, você não para. Você não para de gastar, entendeu? O tempo todo você está indo em congresso aqui, lá, fora, no Brasil, exterior, não sei o quê. Você está o tempo todo se atualizando, evoluindo, porque senão você vai ficar para trás. Sim. Se você não faz isso, você não vai estar melhorando sua técnica, vai estar fazendo a mesma técnica de 30 anos atrás. Sim. Né? Resumo, tem que vender. Tem que vender, não tem jeito. A nossa profissão, queira ou não queira, ela faz parte. Né? Nós somos empresários. Queira ou não, o médico que abrir um consultório, ele é um empresário, ele é um empreendedor. Sem dúvida. Ele está ali e ele vai ter custos, ele vai ter custos fixos, ele vai ter... Tem que definir meta, tem que correr atrás. Você forma, né? Eu fiz medicina, fiz pós-graduação, né? Especialização, depois fiz pós-graduação, doutorado, eu não fiz, mas sem dúvida. Colegas são doutorado, não sei o quê. Mestrado, e não doutorado. tem uma aula de contabilidade. O sujeito forma sem muito saber louco, né, o que é um ativo e um passivo. Entendeu? Você sai absolutamente cru, sem noção nenhuma. Eu tive a sorte, a Mabel, exato. que é administradora, Mabel Sim, fez. já é da área. E aí ela né? Tomou frente. Eu não, cara, você não sabe nada, você sai sem saber gestão básica. E você é um empreendedor, você monta um consultório, você monta, né? Você abriu um negócio. Você já está devendo na largada. Abriu um negócio e você tem que encarar aquilo como negócio mesmo. Mas eu vou tratar o paciente. Não, o paciente você vai tratar ele como paciente, Exato. com todo o respeito que ele merece. Mas o seu negócio é um negócio, você tem que pensar o que você está fazendo, o que você está faturando, quanto você está gastando. Né? O médico, eu vejo médicos assim, serem envolvidos. Completamente perdidos. Envolvidos por secretária. Quantos colegas que tomaram cano de Quantas coisa, histórias? A história é N. Conheço N colegas que tiveram prejuízos homéricos por causa de confiar em entregar tudo e aí que foi ver. Sabe o que você paga aí para mim? Vou te dar aqui. O negócio, né? A Mabel já viu também. Você é muito doido, né? Como é que é? E eu vou falar um negócio com vocês, mesmo, e olha que eu estou nessa área agora, vocês não fazem ideia, porque a gente fica meio acostumado num mundo, no próprio ecossistema nosso aqui da DR mesmo, de uma turma que já está mais atualizada, uma turma que está mais para frente. Eu tenho ido, cara, nos congressos, a gente fez um evento agora na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Cara, a grande maioria ainda não sabe nada de nada. Ainda é um mercado muito carente, cara. Mas nada de nada. Chega a fazer umas perguntas que eu falo assim, pai do céu, onde é que esse povo está com a cabeça? E olha que você está na nata da nata. Na nata que já tem... que é fundamentada no particular, no privado. Que já tem uma mentalidade completamente diferente. Você não faz ideia da mentalidade que é... Dali para trás. Otorrino geral. Entendeu? É um negócio assim, é a idade da pedra. Então, assim, é um negócio absurdo a distância que esse pessoal que você está falando que não está preparado, está desse aqui. É coisa surreal. Surreal, que a gente está, eu estava, né? Você sai um pouco, você começa a olhar, né?
em pouco tempo, né? Em alguns meses, né, poucos anos, você vê, gente, onde é que eu estava? O que eu estava? Cara, você sabe que é óbvio que eu reconheço diferenças, mas assim, é muito comum. Eu comecei a me aproximar de outras especialidades, que não só a plástica, e eu sempre ouvia a seguinte situação: ah, mas na plástica é diferente, mas na plástica é isso. E aí, é óbvio que eu reconheço que existem diferenças, inclusive essa questão de nascer já particular e tal, mas eu vou te falar uma coisa, eu estou nesse mercado há mais ou menos, um pouco menos que 10 anos. Né? Então eu entrei na plástica há mais ou menos 10 anos, montei com o Felipe, meu sócio, lá um núcleo de cirurgia plástica, enfim, o negócio cresceu. Nesses 10 anos, eu já vi uma evolução absurda, e aí eu começo a entrar em algumas especialidades, eu começo a perceber que a diferença está na mentalidade, cara. A mentalidade da turma é que ainda não enxerga a mentalidade, cara. Total. Toda especialidade tem um braço, toda especialidade dá para você criar produto, toda especialidade dá para você vender, toda especialidade dá para você comunicar diferente, mas existem uns dogmas, cara, umas crenças limitantes que derrubam a turma. Eu estou vendo isso agora na ortopedia com muita clareza, no oftalmo, na própria otorrino. Nossa, na ortopedia, então vai acontecer um negócio, cara. Não, mas eu acho que são todas. São todas. Nossa área mesmo. O que a gente fez, o otorrino, a ortognática com a rinoplastia, era uma coisa proibida de ser feita. Ah, era? É proibida. Proibida é fato. Fato, não proibido. Proibido por lei, não pode. Sim. Não, mas assim, o conceito era, isso não se faz. Não pode fazer. Sim. Pra você ter uma ideia, uma vez a gente estava lá em Palm Beach, West Palm Beach, num curso até da AOR, é uma entidade de estudo suíça que tem trabalho de osteossíntese no mundo inteiro e tal. E a AOR tem um braço dela latino-americano que faz essa reunião lá em Palm Beach, e aí a gente estava lá. A gente estava falando, o Antônio estava falando de ortognática com rinoplastia, surgiu o assunto. Tinha um chileno lá, o cara ficou maluco. Eu briguei várias vezes, entendeu? Eu tive congresso, teve um congresso, o chileno virava e falava, não se puede hacer, não é possível. Então, mas como não é possível? A gente faz isso há 20 anos, entendeu? E não é longe, não. 2016 teve um congresso em São Paulo. Polêmica. Cara, eu não era membro da Craniofacial, que é a Sociedade Craniofacial, então eu não podia falar. Quem falou foi uma colega lá do Rio, uma cirurgiã plástica e tal, mas bateram nessa moça, mas de uma tal forma, e ela mais nova e tal. Ela, coitada, eu chamei a briga para mim. Eu peguei o microfone e comecei a discutir com os caras e tal. Mas você precisa ver um nível de quebra-pau. A coisa foi no Brasil, até 2018, em que teve um congresso em que vieram dois colegas, um italiano, Mirko Raffaini, e um outro espanhol, que o Antônio foi falar também disso e falou, você que faz a rinoplastia, vamos fazer pergunta de rinoplastia, eu não vou saber. Eu falei, não, eu vou com você. Aí eu fui com ele e tal. Só que ele falou, na sequência veio o Mirko Raffaini, que também fazia junto, na sequência veio o espanhol, que também fazia junto, e aí ninguém teve coragem de perguntar. E a partir daí passou-se a se aceitar a coisa. Mas era proibido fazer. E nós começamos por acaso. Eu fazia as rinoplastias no Santo Ivo, que era um hospital dos advogados. O Antônio fazia as que façam-se até hoje, né? E ele, à época, ia fazer um caso que a cirurgia, quando você avança, o nariz alarga muito, ele se deforma, né? E aí, o que eu fazia? Podia operar daí 1 ano, não podia fazer junto. E aí, um dia, ele foi fazer um caso e falou, olha, o cara já tem um nariz largo, agora que eu avançar vai ficar uma coisa monstruosa. Será que você não consegue, pelo menos, amenizar, não? Eu falei, Antônio, acho que sim, vamos lá. Aí falamos com o paciente que possivelmente ia precisar de um segundo tempo, mas que a gente ia fazer aquilo para amenizar. Aí fizemos e deu ficou bom, certo. Não precisou do segundo tempo. Passou um tempo, fizemos um segundo, um terceiro. Opa, fomos pegando mão. No terceiro caso, ele falou, você está se sentindo muito desconfortável fazer isso junto? Eu falei, não. Vamos fazer? Vamos. Então nós começamos. Aí em 2003,
E a coisa foi. Nós estamos com mais de 600 e quase 700 casos operados. Então, né? Hoje não se discute isso mais. No último congresso... Sim, ninguém levanta essa pauta. No último congresso que a gente foi falar, no ano passado, o colega que era o moderador da mesa, ele falou assim, olha, que é possível fazer junto, esses dois já aprovaram, então não se discute isso mais. Então nós vamos ver assim, o que precisa para se fazer junto e tal. Então a discussão foi essa, não foi mais se pode ou se não pode. E foi legal isso, né? Isso foi muito legal porque... Mas por que eu estou falando isso? Que a gente fazendo isso fica calado no canto, sem divulgar, o Abel quer matar nós dois, que a gente não fala. Eu lembro, a primeira vez que você me então. falou do Paulo, você inclusive trouxe essa pauta, que é uma coisa que se divulga pouco, fala pouco, e que é uma puta de uma Nós solução. mudamos, né, cara? isso no Brasil, os isso é do primeiros caralho, pioneiros pô. Para não falar no mundo. Eu acho que uma contribuição que vocês podem dar para o pessoal, porque o foco da nossa conversa aqui é para quem está chegando. Claro. Eu acho que essa veia do a mais, de sair daqui, de ir buscar, isso é fundamental para você se diferenciar. Você não pode se limitar ao comum, ao padrão. Você tem que sempre buscar melhorar, né? Sim. A busca, essa eterna insatisfação, ela é fundamental, entendeu? Cara, não, isso aqui não está legal, o que eu posso fazer para melhorar? Tem um detalhe, olha, esse detalhe não está ficando bom, o que eu posso fazer? Será que se eu der esse ponto aqui vai... Entendeu? Essa busca, ela tem que ser, né, Cara, e você sabe que você está falando isso aqui? Eu vou entrar com você no fechamento e vou pegar o que a Mabel falou aqui. Quando eu te conheci, e eu não lembro por que você foi parar lá. Eu não lembro se foi Simone, foi Simone? E eu lembro que a Mabel foi com a Isabela, foi com a Isabela a primeira vez, elas foram não lembro qual programa que a gente fez, mas ela foi num programa com a Isabela, e ali nós nos conhecemos e tal, e aí ela comentou comigo no final do programa, assim, putz, queria muito trazer o Paulo. Né? E aí eu não sabia quem você era, ela falou, tá, ok, e é muito comum, e a gestora, e depois falar assim comigo, nossa, puta, isso é muito importante se o fulano tivesse aqui. Eu ouvindo isso tudo aqui e ele não está aqui. Eu ouço isso muito. Porque muitas vezes o médico lá sem tempo, na correria, fala, não, vai lá, fulano, vai lá aprender, o que você trouxer para nós tá valendo. Então eu ouço isso muito e em 99% dos casos não dá em nada, porque vai lá a gestora e o médico não vai, não se propõe a ir, não se propõe a provocar. E no próximo curso, no outro, você levou o Paulo. E ali, cara, que eu te conheci pessoalmente, olha como é que é legal isso. Já é um pouco dessa característica de, vamos aprender, então vamos lá ver o que tem diferente. E não é todo mundo que se abre. Nossa, mas o mundo abre. Né? Isso é uma característica que você falou muito importante, a curiosidade de querer fazer diferente, de buscar mais, de aprender, tecnicamente, em gestão, em técnica cirúrgica, em tecnologia. Porra, você está falando que 6 meses a tecnologia já está mudando? Quando a Mabel falou em funil a primeira vez, eu fui lá e busquei para ela. Achei que ela estava querendo passar alguma coisa. Funil para mim era isso. Você botava ali e passava gasolina para o galão. Mas você sabe que, de fato, se a gente tiver que sintetizar nossa conversa aqui em relação ao Paulo, é porque ele sempre se preocupou com pessoas. Sim. Esse é o foco do Paulo. Então, ele sempre teve esse compromisso de entregar o melhor para quem está ali. Tanto que o que a gente tem de chamada, de cliente que ele operou o ouvido, e que a gente de 1000 anos atrás. de rinoplastia, a pessoa põe lá um depoimento, esse médico mudou a minha vida, hoje eu escuto, parará. Porque na busca do aprimoramento, pela entrega que ele faz para o paciente. Tanto que esses dias mesmo com o pessoal do marketing, eu estou falando assim que os comentários que o Paulo tem nas publicações parece fã-clube. É, muito legal. Eu estou publicando, eu estou buscando vídeo ou estou abrindo porta para fã-clube? Porque realmente o foco é pessoas. E eu acho que quando você está trazendo essa questão das diversas especialidades da galera que está chegando, eu não sei se isso se perdeu. O foco Mas entregar o melhor para sim. pessoas, para o cliente. Mas o médico que não tiver o foco em pessoas... não, tá Ele tá fadado, fora. tá fora. E
Ele está fora, ele tá no lugar errado, entendeu? É a profissão que mais te permite assistir, ajudar, né? Mudar a vida das pessoas. E você não usar isso, quer dizer, você está no lugar errado. Pô. Totalmente. Sua profissão é essa, sua profissão, você escolheu isso. É. Né? Então, e eu acho que isso... Tem aquele filme do Pat Adams, né? Que ele fala exatamente isso, e eu concordo muito com ele. Quer dizer, ele sai da depressão a partir do momento que ele vê que ele pode ajudar pessoas. Cara, não tem nada mais gratificante que isso. Nada, é verdade. Pelo contrário, monetizarem-se. Monetizar faz parte, ué. Esse é o paradigma. Esse é o paradigma. Então, se essa quebra do paradigma do Paulo de lá atrás, da otorrino fazer plástica, tá? Paulo era persona não grata. Eu fui. Tá? Não era por nada. Vou te botar no banho-maria. Uma vez saiu numa revista, aliás, esse cara foi processado, diga-se de passagem. O cara me põe numa revista... Científica, sua. Não, revista... Comum de circulação. Ele pega e colocou a seguinte situação. Não, se o paciente tem um desvio de septo, um adenoide, o médico para fazer é o otorrino. Agora, se é uma questão estética, não é o otorrino, é o cirurgião plástico, não sei o que e tal. A sociedade, inclusive na época de otorrino, pegou e falou, não, peraí, isso aqui que você está fazendo não é verdade, que a gente já fazia isso. Aí já era coisa. E aí a sociedade, inclusive, processou ele e tal, aí tomou um processo por causa disso. Mas para você ver como é que a coisa era, coisa direcionada, né? Essa dificuldade de reserva de mercado, o que é bom para o cliente, E isso aí, até legal falar isso, porque assim, eu acho que isso foi uma estupidez tão grande, porque hoje a gente vê o seguinte, né? O ano passado, 2025, ontem, foi o primeiro ano em que se fez um congresso conjunto da plástica com otorrino. Quer dizer, podia estar trocando figurinha há 50 anos atrás. Quer dizer, essa briga ela não acrescenta nada para ninguém. Né? Nós somos todos médicos, todos poderiam estar trocando experiência há 500 anos e a coisa, né, separada, não pode, tal. Então, o primeiro congresso em conjunto foi o Congresso Mundial de Rinoplastia, o ano passado, no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que se uniu para fazer um congresso. Muita babaquice, né, cara? Cara, o que aconteceu? A otorrino evoluiu muito, muitos desses ficaram parados. E hoje estão vindo, né, estão evoluindo e tal. Mas muita gente ficou parada no tempo por causa disso, né? Existem, bom, deixa para lá porque é outra área. Mas é isso mesmo. Depois se repete na otorrinática com rinoplastia. De novo, a gente vivemos isso do Paulo. O otorrino fazendo rinoplastia, depois lá em 2003, 2004, ele começa a fazer a rinoplastia com otorrinática, é outra paulada. Mas eu gosto de apanhar. Paulão, deixa para a gente fazer um fechamento aqui. Eu queria que você falasse, né, se esse conselho fosse bom, né, a gente vendia, a gente não dava. Não. E aí o ponto aqui mas se você tivesse a oportunidade de falar para o Paulo Henrique Rodrigues de 30 anos atrás, de 1990, quase 40, que estivesse começando a trajetória dele, o que você faria na largada hoje? Então, hoje, agora, março desse ano, que passou agora, tem uma série de residentes aí entrando no mercado, otorrinos, e que estão aí, cara, fresquinhos, crus, verdinhos para o mercado. E você já carregando essa trajetória monstro, mesmo a gente reconhecendo que tem muita coisa para a gente descobrir, o que você poderia contribuir? Sim. O que eu falaria para o Paulo Henrique, né? Uhum. O Paulo Henrique sempre foi muito... Para dar esse passo aqui, ele tinha que solidificar demais esse aqui, né? Então, eu acho assim, vai um pouquinho mais rápido, não precisa ser tão
Sim. Então, step by step. Acredita. Acredita, vai. Sim. Você pode ir. Sim. Outros eu falaria o contrário. Não vai tão depressa, não. Sim. Vai. Não adianta queimar etapa. Não adianta queimar etapa, entendeu? Não queira chegar, não vai, como diz o... Não queira sentar na janelinha, não. Passa pelo corredor e tal, vai evoluindo passo a passo. Então, assim, eu acho que a coisa tem que ser gradual, você tem que... Mas também não precisa ficar com muito medo de evoluir, não. Queira evoluir, queira progredir, procure sempre estar, né, fazendo alguma coisa diferente, né? O Perbois, esse amigo que a gente trazia, infelizmente nos deixou há alguns anos, ele falava uma coisa assim, que era muito interessante. Procure a cada ano colocar uma cirurgia nova no seu cardápio. Entendeu? Então, a cada ano a gente tinha que acrescentar alguma coisa naquilo que você estava fazendo, né? E evoluindo. Então, assim, eu acho que é muito por aí, quer dizer, procure sempre estar progredindo, evoluindo, procurando sempre... Não adianta queimar etapa. Fazer o melhor, não queira queimar etapa, não queira fazer, né, coisa que você não está preparado, que você vai fazer bobagem. Então, um exemplo na otorrino, tem uma cirurgia que chama estapedotomia. Estapedotomia é uma cirurgia que você fura, você vem com... O estribo calcifica. O estribo ele é minúsculo, é o menor osso do corpo humano. Então, você fura um buraquinho de 0,6 milímetros e põe uma prótese de 0,5 milímetros encaixada na bigorna. Então, a prótese ela tem 0,5 de diâmetro por 4,5 de comprimento. 4,5 milímetros. Então, você vai aquilo. Tá. Essa é uma cirurgia que o indivíduo ele tem que estar com a mão já fazendo ouvido há algum tempo para ele fazer isso. Por quê? Porque senão ele vai fazer bobagem. E aí ele vai fazer bobagem, o paciente vai perder a audição, vai ter, né, problemas, ele vai desistir. Por quê? Porque ele vai ver. Então, assim, não queime, não. Faz aqui, depois você vai fazer o outro. Então, vá, não tenha pressa. Mas também não fique muito parado, não. Porque eu acho que você ficar muito devagar também isso te limita. Eu vejo alguns colegas, né, eu vejo os dois perfis. Sim. Aquele que você tem que empurrar, que está querendo, ele está muito lento, e aquele que você tem que, opa, pera aí, calma, né? Senão, vamos devagar. Então, assim, sempre no bom senso e progredindo sempre, melhorando sempre. E para eu fechar, a diferença de ter ou não ter uma gestão, uma gestora do lado de um médico para fazer o negócio dele acontecer? Cara, facilita demais, né? Eu fico imaginando, cara, como é que os caras que não têm, na carreira solo, porque eu tenho uns cirurgiões que não têm uma possibilidade de trazer e montar uma empresa familiar, trazer uma gestão profissional, e que também não contratam. E aí ele fica refém de uma secretária, cara, de um soldado raso. Você imaginou esse cara? Como sobrevive? O grande erro do médico, na minha opinião, é ele achar que ele é o administrador. Normalmente são indivíduos extremamente mal preparados, né, que fazem uma administração muito porca, né, são coisas... São empresas altamente familiares e que não desenvolvem, não evoluem, né? Com exceções, claro, você tem grandes gestores, mas a grande maioria são indivíduos incompetentes para a gestão. Tanto você vê um monte de hospital, um monte de coisa quebrando. Por quê? Porque o indivíduo não é preparado para aquilo. E não envolve, né? Não desenvolve... e não é humilde para trazer gente para trazer gente para cuidar. Então, assim, eu nunca gostei disso, na verdade. Nunca gostei de administração, sempre gostei demais. E reconhecer isso já é uma habilidade importante, porque tem cara que não reconhece. Isso não é da minha área, entendeu? Definitivamente não é. Burocracia, não sei o quê. Graças a Deus tem Mabel lá, cuida de tudo. Aí, Mabel. Tem não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. É seu. Eu tenho que preocupar em operar, melhorar a técnica, aprender não sei o quê, ver não sei o quê, ir lá e tal. É isso. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu aconselharia para o investir em gestão logo cedo. E, por vezes, a associação também é interessante, né? A associação é uma coisa... E procurar se associar com boas pessoas, né? Pessoas corretas, honestas e tal, porque também... Arrumar gente ruim no meio do caminho, puta merda. Eu falo o seguinte, é o círculo, né, Daniel? É o círculo... Se você está rodeado de pessoas boas, elas te levam para cima. Se estiver rodeado de pessoas ruins, elas vão te levar para baixo. Então, o ambiente molda o futuro, assim, totalmente. Total. Então,
Seria Muito isso. bom. Paulão, obrigado. Obrigado Ô, pela Mabel, você vê, oportunidade. são quase quantas horas, hein, Mabel? Ou 9h30 já, amigo Paulo, fala bem que passa rápido, tá vendo? Bate-papo bom. Pessoal, deixa eu fechar aqui. Se você é médico, profissional da área da saúde, não deixe de acompanhar esse episódio. Nós trouxemos hoje aqui, então, Dr. Paulo Henrique Rodrigues, uma história super legal, contando um pouco da trajetória dele médica, dos desafios do médico empreendedor, dos desafios de uma carreira de sucesso. E eu tenho certeza que tem muito conteúdo bom para vir por aí. Obrigado. Tchau, tchau.